Meu nome é Marise Barbosa Ribeiro. Nasci no dia 14 de setembro de 1944, aqui mesmo em Arapiraca, na Rua do Comércio, hoje Praça Manuel André. Minha mãe, Filomena Barbosa, ela fazia cocada para vender na porta, né? Para ajudar na manutenção da casa, as coisas, ela fazia umas cocadinhas e botava na porta para vender ao pessoal da feira mesmo. Meu pai, Sebastião Ribeiro, ele era escrevente do cartório do Registro Civil, primeiro distrito, quando o seu Tiburcio Valeriano era escrivão. Eu não sei como foi que eles se conheceram, porque ela não contava muito, só sei que se casaram e ele morava aqui no Mocó, né, aqui, e ela na Canafístula, não era muito distante. Se conheceram, não sei como, mas se casaram e ele já era escrevente, trabalhava lá, continuou trabalhando. Ela nunca trabalhou, ela ficou sempre só para casa mesmo. E quando meu avô morreu, ficou o sítio aqui, que era um sítio grande, para os meus tios. Aí a minha mãe disse: Sebastião, a família está crescendo, aqui é comércio, vai ficar ruim da gente viver com tanto filho. Compre a parte dos seus irmãos. Aí meu pai relutou porque não podia, mas a minha mãe ficou na persistência. Ela fez até uma promessa para Nossa Senhora. E um dia ela sonhou com uma casa parecida com essa, toda branquinha, de alpendre. Aí ela disse: isso é um aviso. Aí eu sei que quando foi pouco tempo depois, meu pai resolveu comprar a parte dos irmãos. Eu só vim para cá com 3 anos, onde eu nasci no comércio, não me lembrava de nada. E aqui, depois que passou um tempo que eu comecei a movimentar aqui todo o terreno e tudo, a gente ainda ajudava o papai no problema de fumo, ele plantava macaxeira. E eu sei que meu pai gostava tanto de trabalhar, que ele tinha perdido uma perna. Tinha só uma perna, né? Mesmo quando ele trabalhava no cartório, ele tinha perna mecânica e ia todo dia para lá. Mas antes dele ir para o cartório, ele acordava de manhãzinha, pegava um banquinho, pegava a enxada e ia para o meio dos canteiros limpar o mato. Aí tinha casa de farinha, né? Que o pai fazia farinha. E tinha as mangueiras, que era muita mangueira. A gente tinha mangas que hoje em dia não vejo mais nem nome delas. Perdemos todas as sementes delas. Não tinha energia, não tinha água. Era tudo, não tinha gás, era tudo no fogão a lenha, depois carvão. Meu pai comprava os caminhões de carvão, colocava no coisa para o ano todinho, porque ficava numa dependência aqui coberta, que era para cozinhar o ano todinho. Aí a água era da cacimba. E era assim, depois meu pai botou luz, botou energia e tudo. E foi uma novidade, porque a gente acostumado com luzinha de candeeiro, né? Fora só tinha de noite quando tinha luz da rua. Então tinha umas luzinhas, antes quando botar luz, botava só a luzinha de uma luzinha, que no tempo era seu Valdomiro, e começou, né, botar lá na frente da Igreja do Santíssimo, ali do comércio, era o escritório da luz dele. Todo dia passava uma pessoa apagando a luz, não era assim como hoje. Abel, Ari, Anísio, Adeildo, Ailson, Arnaldo, José, Alcides, Antônio, Ademir, Salete, Marise, Margarete, Marilúcia, Mirene, Maristela. É tanto que às vezes a gente se passa. Eu só sei que a gente brincava muito. Minha mãe não se aperreava muito com a gente aqui, porque tinha o sítio, a gente ia para o sítio, né? Nunca brinquei de boneca, nem de nada. Porque
Os irmãos já era boneca natural. Os irmãos que iam nascendo todo ano um. Aí a gente já ia ajudando a minha mãe, já era brincadeira da gente. A gente tinha um tempinho, ia para as mangueiras, brincava. Uma tia minha, era Marlene. Até um tempo desse, ela dizia: Marisa, eu tô lembrada daquele pé de umbu que tinha aí. A gente brincava passeando por dentro do pé de umbuzeiro, que tinha era muito entrelaçado, e a gente fez aqueles caminhozinhos por dentro. Aí ela dizia: oh, como eu gostaria de ver aquele novamente. Eu digo: agora o pé de umbu não tem mais. Quando eu era pequeno, meu pai criava umas cabrinhas. A gente tomava leite de cabra quando era pequeno. Nossa infância foi toda assim. Eu não apanhei muito porque eu tinha medo, né, de apanhar. Aí eu sempre estava procurando andar na linha. Se tivesse alguém em casa, a gente tinha que ficar num lugarzinho. Inclusive, meu pai ensinava em casa. Era uma escola de alfabetização que ele ensinava muitas pessoas adultas, né, em casa. E às vezes eu era pequena, mas já sabia ler, e eu até ajudava aos alunos, né, alguma coisa. Mas eu já ajudava alguma coisa, eles tinham uma dúvida, eu ia e ajudava, né. Mas eu me lembro muito bem dessas pessoas que ainda hoje, tem muitos adultos por aí que ainda dizem: ai, eu estudei com o Sr. Sebastião Ribeiro, né, que ele era sempre assim, e era à noite, né, as aulas eram à noite. O povo trabalhava de dia, ele também trabalhava no cartório e de noite ensinava. As nossas distrações eram mais assim, para a igreja, porque eu levantei muitas vezes 5 horas da manhã para ir com eles para a igreja que era ali na Igreja do Comércio, né? De manhãzinha. Eu era daquela época ainda que as pessoas, homens, mulheres, não se misturavam dentro da igreja. Cada um tinha o seu lado de ficar. Como na congregação cristã, ainda hoje é assim, né? Aí a gente ficava, lá não sei se você já entrou naquela igreja do Comércio, que tem 2 altares aí, um de Coração de Jesus e outro de Nossa Senhora, antes de chegar no altar principal. Aí os homens ficavam do lado de Coração de Jesus, as mulheres ficavam do lado de Nossa Senhora. Aí com o passar do tempo veio concílios, tudo, a transformação, reformas e tudo na igreja, aí ficou sendo, naquela época todas as mulheres usavam véu, também era assim. Aqui mesmo a gente tinha, que eu me lembro que meu irmão mais velho, era quando ele nasceu, a minha mãe disse que chegou uma mulher e ficou se admirando tanto do menino, dizendo que o menino era feio. E a minha mãe disse: que essa mulher, o que é que ela quer? Porque é antiético, né? Deixa chegar uma pessoa, deixar um menino que é recém-nascido, dizer perto da mãe que a menina era feia e ficar dizendo toda hora, né? E a minha mãe dizia: o que essa mulher está querendo? Quando a mulher saiu, o menino deu um problema de disenteria. Aí a minha mãe disse: não, vou chamar a rezadeira, vou chamar. Aí, no instante, o menino ficou bom. A minha mãe disse: foi o olho daquela mulher. Que antigamente tinha muito isso, né, das pessoas. Tinha gente que, e até hoje por aí, de vez em quando tem pessoas que são, tem uma índole muito maléfica, sei lá, não é boa. Mas quando a gente confia em Deus e sabe se regrar por ali, e sabe que existe o mal e o bem, e a gente procura mais andar pelo bem, o mal a gente despreza para lá. Minha primeira professora foi Dona Isabel Torres, que era Dona Bezinha, no Adriano Jorge, Grupo Escolar Adriano Jorge, né, que hoje é escola estadual, que era o pré-primário naquela época, o infantil daquela época. Eu tinha medo, eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e, sem querer, rasguei a cartilha. E eu tinha medo, comecei a chorar, medo dela brigar comigo, né? E depois, não, não se preocupe não, isso foi besteira. Aí eu sei que eu estudei 7 ou 8 anos lá. A primeira parte do fundamental eu fiz no Adriano Jorge. Tinha só castigo de ir para a diretoria, falar com a diretora e levar umas chamadas. Castigo de bolo, como no Instituto São Luís, não tinha não. Mas Dona Bezinha era ótima. De lá eu fui para o Bom Conselho, Colégio Bom Conselho. Aí a segunda parte do fundamental, que era o ginásio, foi tudo lá no Bom Conselho. E mais 3 anos de pedagógica que eu fiz lá no Bom Conselho também. Eu gostava muito de cantar desde aquela época, tanto nos aniversários como na despedida de turmas.
encerramento de turnos, de ano, essas coisas. Então a gente ensaiava, tinha uma música muito bonita que ela ensinou a gente, e até hoje eu não sei, só vejo as orquestras tocando, mas ela ensinou a letra, ela ensinou a música e a letra também, ela deixou com a letra que até hoje eu ainda tenho, que era aquela valsa Danúbio Azul, não sei se vocês já ouviram, uma que diz: recebe, pois, com prazer e alegria esta valsa que a ti dedicamos. É aquela partezinha que nas orquestras ela sempre canta la 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 tanana, tanana. Ela canta e eu achava muito bonita essa música. E ela ensinou a gente cantava, e nas despedidas de turmas, de fim de ano a gente cantava. Sempre que eu via eventos a gente estava cantando. Antes de eu estudar para o pedagógico, eu fiz um ano. Quando eu terminei o ginásio, o primeiro ano do médio, eu fiz contabilidade. Porque meus irmãos todos já estavam no caminho de contabilidade, né? Que era tudo contador. Aí eu fui e fiz também. Mas quando terminou o ano, entrou a Escola de Técnica de Comércio, né? Comércio, lá no conselho. E ia ter à noite. Como mamãe precisava muito da gente para ajudar e não tinha como pagar uma pessoa ainda, a gente ficava em casa ajudando a ela. Aí eu parei um certo tempo, depois do ginásio, eu parei algum tempo de estudar. Mas quando chegou o ensino noturno, no Bom Conselho, aí eu disse, vou voltar a estudar. A mamãe disse, agora você pode, porque durante o dia fica em casa, tá certo. Aí nós voltamos, eu, minhas irmãs, estamos a estudar à noite. Né, estudava de noite, e aí eu fiz o primeiro comércio, depois fui terminar o pedagógico, mas aí terminei o terceiro ano pedagógico, também aí não quis mais continuar. A ponte, que é aquela ponte ali, nunca foi daquele jeito, ela era ponte de madeira. Então quando eu andava para a escola, a gente passava por ponte de madeira ali, e de um lado era água, do outro era água, que tinha açudes ali, que tinha pessoas que tinham os seus açudes, porque tudo ali era minação, aquela parte ali era toda minação. Morreu até gente lá, porque tinha uma parte muito funda. Encostada à ponte tinha um açude que era meio fundo. E eu acho que a pessoa, não sei se estava bêbado, caiu dentro, não conseguiu sair. Mas era assim, eu me lembro até que abaixo desse lado direito tinha uma fábrica, a fábrica de vinagre Camarão. Era uns armazéns grandes, assim, que tinha a parte da minação, mas tinha a parte da fábrica de camarão. Aí depois, com o tempo, foi que venderam, e para sair para outro lugar, não sei nem onde ela está hoje. E aí começaram a construir a ponte, né? E eu achava tão engraçado, porque a gente, quando ia atravessar, ia para a escola e voltava, aí a gente começava a pular de um monte de terra para outro, aí todo mundo passava assim. Aí era interessante, hoje eu tenho uma imagem na cabeça, né? Até quando terminaram toda a ponte, até terminar a gente ia passando por baixo. Aí na igreja era sítio, era um pedaço de sítio até a esquina, que era do meu avô também, mas depois ficou para um tio, um irmão meu, depois ele vendeu para outro tio, que inclusive foi o que vendeu para a diocese o terreno, Valfrido Nunes, que era irmão da minha mãe. Mas do portão até lá a esquina ficou sendo de outro tio meu que não quis vender, né? A partezinha, ele ficou curando fumo. Tinha umas mangueiras também, mas ficou um curador de fumo também. Dom Constantino, que era o bispo da época, ele viu que aquela igrejinha dali de baixo, que era a paróquia, era ali. A matriz era lá. Ficou muito pequena para compor muita gente e ser uma matriz, né? Aí ele disse, Dona Marise, me ajude a procurar um terreno, por aqui, por essas redondezas, pra gente fazer outra igreja, que essa aqui tá pequena. Aí eu disse, tá certo. Eu comecei a sondar. Tinha um terreno que foi doado ali por um pessoal dos Manuel Francilinos ali, que morava aí no alto, mas ele disse, não, aqui é onde hoje é Nossa Senhora do Carmo. Ele disse, lá fica muito distante, eu quero mais centralizado. Aí tinha outro também ali, que hoje é lá São Domingos Sábio, que ele disse, não,
esse lá também fica muito para cá, eu quero mais centralizado. Aí ele mesmo veio de pé, caminhando, né? Aí passou aqui na frente, olhou, aí disse, nessa época ainda tinha um armazém aí, meu pai curava fumo também aí, e tinha a outra parte, né? Que estava até derrubado, muitas casas foram derrubadas, aí ele olhou assim, disse, essa aqui dá para fazer uma igreja. Aí não teve jeito mais de procurar em canto nenhum, ele botou naquela parte, ia ser a igreja, essa aí na frente. Aí meu tio não queria vender, que ele morava lá até na Rua 30. Mas aí ficou, não, porque não vou encontrar outro curador para o meu fumo, não sei o que. Eu disse, tio, a gente encontra. Venda. Aí Dom Constantino veio, falou com ele, disse, não, ele disse, olha, pense direitinho, para a semana eu venho aqui novamente. Aí, quando Dom Constantino veio novamente, ele ficou assim, aí disse, mas eu não tenho para onde ir, deixa eu tirar daqui, vou me atrapalhar tudo. Ele disse, não, o senhor vai encontrar. Aí Dom Constantino disse, bote seu preço no terreno. Aí ele olhou assim, aí jogou uma pensando que ele não ia aceitar. Aí ele disse 1 milhão, só vendo por 1 milhão. Naquela época 1 milhão era muito dinheiro. Aí Dom Constantino olhou assim e disse, tá feito. Não pinchinchou nem nada, disse, tá feito o negócio. Aí ele disse, já tinha dado a palavra que vendia por 1 milhão, não teve mais que voltar atrás. Aí pronto, foram preparar os papéis, tudo, e eu comecei a procurar uma casa para ele. Aí passando ali na Rua Governador, parece que foi Deus que mandou. Aí eu olhei assim na casa, que hoje até a viúva dele, minha tia, mora lá ainda. Aí vi, vende-se. Era uma casa com um armazém de lado, com um curador de fome e tudo. Eu disse, eita, dá certinho. Aí procurei saber direitinho quanto o povo queria, né? Eu digo, olha, dá para ele pagar, com 1 milhão dá para pagar essa casa com o armazém. Ainda sobra dinheiro para comprar mais coisa. Aí eu cheguei, telefonei para minha tia, né? Falei, ela disse, eita Marise, dá mesmo. Aí pronto, ela veio olhar com ele, aí gostaram da casa. Eu não disse que Deus ia mandar uma casa? Aí ele, pronto, fizeram um negócio, né? Ele comprou a casa ali, sobrou dinheiro, ainda comprou um terreno lá em cima, vendeu a casa dele lá da Rua 30. Eu sei que ficou tudo certo. De vez em quando ele ainda perreava um pouco, de gente que a gente tinha forçado ele a vender e tudo. Mas quando ele estava meio... Aí a gente diz, não, mas com fé em Deus isso vai terminar. Aí eu sei que terminou, passou tudo, aí o Dom Constantino foi pensar na construção da igreja, né? Uma nova matriz. Se nós começamos todo mundo se movimentou, eu, o seu Natanael, que morava lá em cima, que era ministro também da Eucaristia, disse, vamos todo mundo se movimentar. Todo mundo no dia que era para aterrar o altar, a parte que ia ficar o altar, todo mundo carregou barro lá para dentro, para até eu também carreguei para a gente aterrar a igreja. E se movimentamos, nós movimentamos muito, ajudamos muito na construção da igreja. Era porque aqui tinha um pessoal que morava, que chamava Alto dos Gomes, aqui em cima. Tinha um senhor que ele bebia um pouquinho. E quando ele bebia, era uma festa. Brigava e era aquela coisa. Tanto brigava como gritava com a família todinha. Aí o povo fica dizendo, eita, mas que alegria. Aí ficou sendo Rua da Alegria por causa disso, né? Também ele fazia uma festa de São José, que quando não era no tipo da briga, era no tipo da festa e rezava os ofícios de São José. Era José Gomes. José Gomes, o nome dele. Aqui só morava a gente. Aqui, logo depois porque até a esquina era tudo do meu pai. Depois da esquina tinha o seu Benedito, não me lembro mais como era o nome dele todo. E tinha Dona Mocinha, que é a mãe do Edmilson Gordinho, trabalha até na prefeitura, ele é do social, essas coisas. Que era a avó dele. E eu não me lembro muito de muita gente que morava aqui. Aí nessa primeira rua que sai perto, quase em frente ao Neal, não sei se é a Rua Barão, não tinha rua, era só um pasto para... O povo botava cabra, ovelha, essas coisas.
E eu me lembro que tinha um cajueiro. Esse cajueiro, o povo dizia que ele era mal assombrado. Quando eu era nova, eu estudava no Bom Conselho. Eu andava sozinha, mas nunca tive medo de passar. Tinha gente que disse que passava e o cajueiro fazia lá não sei o quê. Só que era gente que subia no cajueiro para amedrontar as pessoas que passavam a noite. Eu aprendi com uma senhora que morava ali no alto. Ela tanto bordava, ensinava bordado a máquina, como costura. E eu aprendi com ela a formar os modelos. Não costuro muito não, só para mim mesma às vezes. Hoje em dia a gente compra tanta coisa feita que nem precisa mais costurar. Tinha a moda godê, né, que hoje em dia está voltando, muitas coisas. Ninguém usava calça comprida, as mulheres. Era tudo vestido, saia. E ninguém usava. Passou um tempo, depois foi a mulheres chegando a moda de mulheres vestir calça, né? Mas antes ninguém vestia. A gente ia para a igrejinha e às vezes a minha mãe dizia, quando sair e terminar a missa, venham para casa. E a gente dizia, terminava a missa cedo, aí as meninas diziam, vamos dar um pulinho na Praça Marques. Porque lá tinham feito aquela fonte luminosa, aquela fonte chafariz, era muito bonita, era para ter até hoje, tiraram. Aí a gente ia, chegava lá, dava umas voltas na praça, era muita gente andando para pegar a rodinha da praça, né, aquela praça todinha. Era o divertimento do domingo à noite. Era naquela Praça Marques da Silva. Tinha uma cacimba, que aquela fonte era enchida com a água da cacimba. Que depois foi até aterrada também, acho que não tem mais não ela hoje. Tinha o cinema, que era o Trianon. E a sorveteria Pinguim. Meu pai levava a gente para tomar sorvete lá na sorveteria Pinguim. Às vezes de noite a gente gostava, que eu nunca vi. A gente sempre gostava de tomar sorvete lá. Toda aquela área do comércio ali. Ali na entrada da rua, antigamente era Rua do Peixe, chamava Rua do Peixe. Quando termina o comércio ali no final, na Caixa Filial, né, que tem agora Caixa Econômica, e direto começava uma rua, era a Rua do Peixe. Até ali era feira e continuava. E depois na Rua 15 também, continuava a Rua 15, terminava o comércio, continuava na Rua 15, toda a feira. Eu me lembrei muito quando não tinha aquelas calçadas, quando foi feito toda aquela coisa que ainda era no barro ainda. Mas foi pouco tempo, depois já começou a calçarem, aí já foi tirando mais a sujeira. Na igreja tinha uma boca de microfone que ia lá para aquelas bandas de lá, né? Ia parar lá no Baixão. Quando o vento levava, o povo de lá do Baixão via ou escutava o pastoril, né? Que a gente cantava e tudo. Aí eu sei que era muito divertido. E eu sei que os políticos mesmo que tinha, assim, não eram muitos não que tinham, eram mais partidários, sabe? Que era a política era entre o encarnado e o azul. E o Nezinho sempre foi do azul. Eu dançava sempre no azul. Aí toda noite a gente via, quem ganhou foi partido tal. Aí eles iam vendo quem era que estava na frente, para no outro dia já botar dinheiro, sabe? E eu sei que no final era briga que eu nunca via. E botava cheque, botava coisa, botava outra. Cada um que queria ver quanto que é que tá faltando. Aí quem via quem tinha mais dinheiro, né, das pastorinhas. E eu sei que nessa brincadeira os dois mais fortes eram o deputado Nezinho e o senhor Manuel Francilino, que chamava de Neneca. Já morreu alguns anos atrás. E eles dois, o Neneca era do encarnado e o Nezinho do azul. Era uma briga medonha e terminava no final de tudo o azul vencendo. Tanto que fui coroada 2 vezes. Nos primeiros pastoris, a gente brincou, era ainda na época da festa, onde a festa de final de ano era aí todo na Praça do Alto. O povo vinha de todo canto para a pracinha, ficava lotada. O Zé de Sá, ele era locutor, dirigia shows, inclusive ele fazia shows lá no Trianon. E ele chamava muitos calouros para fazer, né? Tinha dia de domingo, o povo gostava muito.
Era Domingo Terto e Domingos Vital. Domingos Terto morava do lado de cada praça e Domingos Vital morava pra cá. Domingos Terto era irmão do meu avô. E o Domingos Vital era primo dele. Então, era primo da minha mãe. Domingos Vital era primo da minha mãe e a gente ficava tudo chamando tio. Antigamente, quem era filho de primos era tudo sobrinho, chamava tio. O tio Domingo, ele começou como vereador. E então, como ele era uma pessoa muito bem vista, benquista, bem vista, era ali na praça, todo mundo votava nele. Passou muitos anos e muitos anos sendo vereador. Quando ele já ficou numa idade já meio avançada, que ele queria se aposentar, ele disse, está ficando cansado, procurou outra pessoa para ficar no lugar dele, que fosse do conhecimento do povo. O deputado Nezinho, ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava muita gente, mesmo antes dele entrar em política. Ele trabalhava na roça e tudo, mas ele estava sempre ajudando a quem precisasse, né? O tio Domingo convidou ele para ficar na política no lugar dele. Aí ele começou a jornada dele. Todo mundo votava nele, né? Os eleitores do tio Domingo, todos votaram para ele. E nessa brincadeira de vereador, de tudo, aí ele ficou alguns anos como vereador. Aí quando foi depois, ele entrou em deputado, né? Foi candidato para deputado, e como tinha muitos eleitores já dele, continuou sendo deputado, e o povo sempre votando nele, né? Até quando ele desistiu, aí botou o filho. Eu comecei a trabalhar no serviço eleitoral, mas era pela prefeitura. Era lotada para trabalhar no serviço eleitoral. Meu pai era escrivão eleitoral, também era do registro civil e eleitoral, porque naquela época eles colocavam, como não tinham outros cartórios, eles colocavam o escrivão do registro civil para ser do eleitoral também, do serviço eleitoral, nas épocas de eleição. Só depois que o seu Pedro Cavalcante também, que era do 2º tabelionato, quando meu pai deixou de ser escrivão eleitoral, aí eles passaram para o seu Pedro Cavalcante. Só que eu nunca trabalhei realmente na prefeitura, lotada para serviços assim, externos, cartórios. Nessa época a prefeitura que mandava os funcionários lá para prestar serviço, com o serviço eleitoral, que eu passei no serviço eleitoral uma boa parte, 11 anos trabalhando no serviço eleitoral, nos cartórios, assim, entre meu pai e seu Pedro Cavalcante. Eu ficava no escritório, recebendo as pessoas para fazer a inscrição do título e preenchendo os títulos e tudo, era assim. Era José Luiz de França. O pai dele foi-se embora para Bahia, deixou a mãe dele com eles, vieram de Palmeira para casa de Seu Santo. Porque ela estava doente, a mãe deles, a minha sogra estava doente, e a avó deles, que era a sogra da minha sogra, estava doente também, não podia cuidar das crianças, né? Ficaram um pouco tempo, mas aí o Seu Santo soube, mandou trazer ela para cá, para ficar com eles. Aí os meninos foram estudar. E eu andava muito lá, para lá e para cá, e eu via, passava, ele estava lá sentado, né, na casa do Seu Santo, num sofazinho. Agora era aquela coisa, botava os olhos no chão, não levantava para ninguém que passava. E eu passava para lá e para cá, porque geralmente quando a gente passa, tem gente na casa, olha para quem vai passando. Ele não olhava. Aí eu perguntei a Luísa, né, tia, a irmã do Nezinho. Aí eu disse, Luísa, quem é aquele menino que fica lá sentado na sua casa, que ele fica sentado lá, não levanta a cabeça, não olha para ninguém? Ele disse, é meu sobrinho. Aí eu disse, menina, ele é assim mesmo, ele é calado. Eu acho que com trauma de pai, que ele tinha 8 anos quando o pai aconteceu, ele também levou uma queda no pulso, também não sei como ficou a cabeça dele, porque a mãe, naquela época, era difícil médico, e ela achou que ele não tinha tido nada. Nunca foi ao médico. Deu uns remédios para ele em casa, quando ele caiu no poço, ficou chorando lá, que ela tinha mandado ele pegar uma toalha de banho para estar dando banho aos meninos. Ele correu no caminho, eu não sei como foi que ele fez, que foi para a banda da cacimba que estava aberta. Aí caiu. A cacimba era um pouco funda, não tinha muita água, mas era um pouco funda. Eu não sei como foi, porque, meu Deus, a gente leva um tombo aqui, às vezes até morre. Bate a cabeça no chão, morre. Ele caiu nesse poço e não teve nada. Aparentemente não teve nada. Mas aí, quando a mãe dele deu por falta,
ela disse, menino, vai procurar o Zé, onde é que ele tá? De hoje que eu espero tu, e ele não chega, não sei o que. Aí foram procurar, aí vi ele chorando dentro do poço, tava chorando. Aí foram procurar tirar ele tudo, mas ele aparentemente estava bem, só estava chorando, com susto. Mas aí, depois, com o passar do tempo, ele começava, né, a ficar todo assim, estudou e tudo, mas ele era sempre calado. Depois, aí nós começamos a andar junto, mesmo assim, namoramos, e eu olhava para ele, eu não sei se era pena, era amor, eu não sei o que era. Me enamorei daquele jeito dele. Eu sei que terminou a gente casando. Casamos até em Palmeira. Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que tinha alguma coisa errada na cabeça dele. Ele tinha, eu achava, né? Não sei, ninguém nunca tinha levado ele para ver, a mãe dele nunca tinha levado ele para fazer algum exame da cabeça, para essa coisa. E eu digo, meu Deus, alguma coisa ele tem, porque às vezes ele faz coisas que uma pessoa normal não é de fazer. Mas mesmo assim continuou, né? Eu sempre orientando ele, quando ele queria fazer uma coisa que não dava certo, eu dizia, olha, rapaz, isso não dá certo você fazer. Não tá vendo que não dá? Até ele se enfesava e dizia, você já tá jogando praga dizendo que não vai dar certo. Eu digo, porque eu sei que não dá certo. Então ele fazia essas coisinhas assim, queria fazer, e eu ficava sempre, né, ao pé. Fomos para o Rio, passamos 2 anos no Rio, voltamos para Palmeira, passei mais 2 anos em Palmeira, dos 2 anos que eu passei aqui, depois passei 2 anos no Rio, depois 2 anos em Palmeira, e depois ele quis tentar novamente 5 anos em São Paulo. 5 anos, e ele queria tentar em São Paulo, trabalho. Aí eu digo, tá certo, você vai na frente e eu vou ficar aqui com sua mãe, que nessa época quando eu vim do Rio, eu fiquei com a mãe dele em Palmeira. Tinha tirado uma licença sem vencimento da prefeitura, que eu já tinha vários anos. Aí foi quando ele disse, tá certo, você fica, eu vou tentar lá, depois eu mando buscar você. Aí eu fiquei com ela. Ele se restabeleceu lá, arranjou emprego até no Banco Real, processamento de dados. Aí ele quis mandar buscar a gente. Eu já tinha, além da Fabiola, que é a mais velha, eu tinha o Fredson, nasceu em Palmeira, na maternidade Santa Mônica, lá em Palmeira. Eu tinha os 2. A Fabiola tinha nascido aqui e o Fredson tinha nascido em Palmeira. Aí ele mandou buscar. Não deu tempo nem eu dizer que não ia poder ir, como a gente estava pequeno. Aí ele disse, não, mas eu já comprei as passagens, já chegou, foi as passagens do avião para ele. Aí eu tive que ir. Deixei os meninos, a mais velha deixei com minha mãe aqui e o outro, o Fredson, deixei com a minha sogra em Palmeira, a mãe dele. Aí fui para lá. Eu digo, quando a gente vê que tem uma casa lá, a gente vem buscar, eu venho buscar os meninos. Só que quando eu cheguei lá, com pouco tempo eu engravidei do Fábio. Aí não podia vir logo, tive que deixar passar algum tempo para ele ficar maiorzinho, para poder deixar ele lá com a tia do meu marido, para poder vir buscar os outros. Eu sonhava toda hora em vir buscar esses meninos. Aí chegou o dia de eu vir buscar eles. Aí vim buscar eles, levei, cheguei lá, fiquei com eles, tentando e tudo, mas aí teve uns probleminhas dele com o trabalho, né, o chefe dele ficava telefonando, Dona Marisa, diga ao França para vir falar comigo, eu estou precisando dele aqui, mas ele saía de casa, não sei o que acontecia, ficava difícil, aí eu disse, eu não posso fazer nada, ele não está em casa. Aí eu sei que terminou. A minha mãe ficou sabendo, eu nunca disse nada para minha mãe, eu não gostava de falar nada para ela, né? Porque eu digo, eu já tinha 28 anos, eu casei de livre e espontânea vontade, e ninguém me obrigou, então eu tenho que aguentar o que vier. Aí fiquei. Eu sei que fiquei lá, saí da casa da minha tia, que eu morava lá com ela, fui para uma casinha alugada e ficamos lá. Mas terminou tudo, meu pai ficou sabendo, tinha uma irmã minha, a Maristela, que é de Maceió, foi para lá também, passou um tempo comigo. Aí depois ela veio embora, mas quando ela chegou, contou a minha mãe mais ou menos alguma coisa. Aí a minha mãe disse, não dá certo ela ficar desse jeito lá não. O meu pai disse, diga a ela que vem embora. Ela venha só com os meninos, que aqui ela já vai trabalhar no escritório. Isso foi em 82. Depois de eu ter passado 5 anos em São Paulo. Que quando eu vim de São Paulo, eu cheguei ali no Trevo, tem uma churrascaria lá em cima, por ali, por aquelas bandas. Aí eu vim no ônibus e
senti o cheiro do fumo. Era na época que já estava começando, né, o fumo. Aí eu digo, eita, que coisa boa, estou em casa. Aí eu senti, né, que eu tinha muita vontade de vir embora. Mas quando a gente casa, quer continuar com o marido, né, aí a gente fica, aí eu ficava. Mas quando eu vim embora, que eu cheguei ali, já tinha gente, eu vim embora em julho. Foi em julho de 82. Mas a essas épocas já tinha fumo, já sendo tratado, já estavam instalando fumo. E eu senti, naquela época já tinha gente ali, muitos armazéns de fumo por ali. E eu senti o cheiro do fumo. Aí eu disse, já estou em casa. Quando eu voltei, aí eu dei baixa na minha carteira. Eu pedi exoneração, né? É assim, fui sair da prefeitura. Mas a minha sogra tinha o serviço militar lá na Palmeira dos Índios. Aí eu passei quase um ano trabalhando lá na Junta do Serviço Militar. Eu faço parte de um grupo também aí que se chama Trânsito de São José. Minha mãe era, e eu passei muito tempo fora, não estava atuando, mas quando eu voltei de São Paulo, me botaram já para tomar conta também. E então, desde que eu cheguei naquela época, desde 82, que eu estou no grupo, e então quando o Monsenhor Luiz chegou aqui, em 89, ele, depois de passar a revista em todos os grupos, ele disse, olha, um dia fez uma reunião e disse, olha, os movimentos tem que fazer alguma coisa, não é só ficar em oração, porque oração já está dizendo orar e ação, né? Trabalho e orar e trabalho. Aí ele saiu dizendo cada movimento o que ia fazer, né? Uns trabalhar pelas vocações, os meninos do seminário, outro para visitar os doentes, outro para isso, aquele rezar texto nas casas, visitar as famílias. E quando chegou no meu grupo, que era o Trânsito São José, né? Pioneiro do Trânsito São José. Trânsito quer dizer passagem, né? Era um grupo que antigamente tinha na igreja da Concatedral, tinha, mas lá tem bem pouquinha gente, só tem umas 5 pessoas. Mas o nosso aqui a gente cresceu, tem umas 20 pessoas, né, no grupo. E então o Monsenhor Luiz disse assim, olha, o Trânsito São José vai trabalhar para ajudar as gestantes necessitadas. E desde 92 que nós continuamos com esse grupo, começamos com um pouquinho, depois foi aumentando as coisinhas, e até hoje já vai fazer 30 e tantos anos que nunca paramos de dar 4 vezes por ano ajuda às gestantes. A gente pega o nome, um mês antes da entrega, e vamos trabalhar em cima daquelas gestantes que a gente pegou os nomes, para no dia fazer a entrega. E assim a gente vai. Não paramos tempo nenhum. Não teve pandemia, não teve nada que fizesse a gente parar. Aí o povo pararam, até movimento de mãe rainha, ficaram com a mãe rainha trancada nas casas. Eu digo, não vou parar, porque quem tem medo das coisas do mundo não acredita em Deus. Aí eu fiquei, né? A gente levava todas as pessoas, são 30 famílias, né, que a gente andava com a mãe rainha. Eu digo, não parem. Levei umas chamadas ainda, porque eu não quis parar. Mas eu digo, não vou parar, porque se a gente anda com mãe, a mãe de Jesus e ele também, por que a gente vai ter medo das coisas? E nessa brincadeira a gente passou toda a pandemia com o movimento atuando. Não morreu ninguém. 2 que morreram, uma porque já era doente, e a outra também era doente, nem foi nem de Covid que morreu. Eu não tive medo de jeito nenhum dessa pandemia. Eu sempre, uma coisa dizia comigo, quem tiver de ir, vai. Se Deus quiser que eu vá, eu vou. Um dos sonhos que eu realizei na Sexta-feira da Paixão foi que ia e vim, e a Massaranduba e vim de pé. Eu vim, tem compadre e mais umas 5 pessoas. E o outro é de ainda agora, eu estava falando para a minha turma do Trânsito São José, formar um coralzinho com elas, para a gente aprender algumas músicas que eu tenho na minha cabeça, como essa Danúbio Azul, e outras que eu tenho ainda, que eu gosto de relembrar, que muita gente não sabe mais daquelas músicas antigas, sabe? Aí ela disse, Marise, vamos fazer. Eu digo, vamos fazer. Na missa do sábado, domingo à noite, eu cantei com elas, um grupo, era um grupo de umas 12 pessoas, né? Até o Hugo aqui, que é bancário também, que ele mora aqui, ele tocou no teclado. Marisa, eu vou ensaiar com vocês. Aí tocou, era o Canto dos Três Jovens, né? Quando eu começava, aí eu começava.
De Deus criaturas e todos mortais. Aí todo respondia o resto todo. Diz eles cantando, bendito sejais. E assim era todo o grupo cantando, os versos tudinho. Depois eles cantavam, intercalavam, até que um dizia assim, bendito sejais, ó Pai Criador. Na mesma hora, o outro grupo, que era eu, mais quatro pessoas, e na mesma hora que elas começavam, bendito sejais, aí a gente cantava, 3 jovens de fé desafiaram o rei, num fogaréu louvavam a Deus. A gente, quando tem assim Deus como orientador das nossas vidas, a gente tem muita fé assim. E eu tenho meus chazinhos que eu tomo sempre em casa. É difícil eu tomar remédio de farmácia. Às vezes eu tomo agora por causa de artrose, por causa de uma coisinha e outra, mas é mais os chazinhos que eu tomo em casa mesmo, que tem gente que não gosta. Até aquele noni, não sei se você falar no noni, que apareceu também, todo mundo tomava noni. Oxe, eu tomei um bocado bom daquele noni para as pernas, e é muito plano de cancerígeno também, é tudo, né? De vez em quando eu ainda tomo, porque eu tenho um pé aí, mas ele tem um fungo que ele dá, que nem sempre tem frutas são sadias, mas quando cai um que é sadiozinho eu pego, bato com a uva ou suco de uva e tomo. É ruim de tomar e não é muito bom o cheiro não, por isso tem gente que diz, eu prefiro morrer, mas não tomo isso. Aí eu digo, mas eu tomo. Se eu sei que é bom para minha saúde, eu não conto história, não tem remédio ruim não para mim. A minha rotina é amanhecer o dia, acordo cedo, faço minhas orações, vou para a missa, 6h30. Quando eu volto, vou cuidar alguma coisa para o almoço, fazer alguma coisa, vou para o escritório. Até lá já chego umas 9 e pouco, faço o serviço que eu tiver de fazer. Às vezes eu saio antes, outra vez eu saio 12 horas com o resto dos colegas, né? Mas é assim, chego em casa, não paro. Vou cuidar do restante do almoço, vou fazer o que tem de fazer, lavar roupa. Quando é do lixo passar, vou varrer o quintal. E quando eu começo a varrer é 2 horas, para rodear a casa toda com essa folharal que tem por aí. Aí pronto, e assim vou ficando. De noite, se eu tiver alguma reunião, eu vou. Se não, eu fico em casa, assisto um filme. Eu gosto muito de assistir aqueles filmes onde tem meio ambiente, florestas, todas essas coisas dramáticas. Aí é a minha fraqueza, é um filmezinho bom que eu gosto. Eu acho que família é uma parte muito importante no mundo. Porque eu imagino muito bem, quando Deus quis descer à terra, Ele procurou um homem e uma mulher para formar uma família, né? Para o filho dele se criar dentro de uma casa com pai e mãe. E então eu acho que a família é tudo. Mesmo que se dispersem, mas não podem ficar dispersados por muito tempo. Eu olhando aqui, sempre eu gosto de sair pesquisando, né? Procurando algumas coisas. E eu vi Raízes de Arapiraca. E eu comecei a ficar curiosa, né? Tá com umas 2 semanas que eu vi do Zé Alexandre também. O Ricardo Nezinho já tinha me convidado, algum tempo atrás. Marise, entre na Raízes de Arapiraca. Eu disse, mas rapaz, eu não gosto muito dessas coisas, não. Não sou muito de me apresentar assim. Ele disse, não, mas é bom pra ficar, né, registrado. Aí eu digo, depois, quem sabe, eu vou pensar. Aí, quando foi o ano passado, no tempo do pastoril, ele me chamou. Ele estava assistindo o pastoril enquanto começava a celebração. Aí eu ia saindo assim para a secretária e para a igreja, aí ele disse, Marisa, vem cá. Olha, é por isso que eu quero que você entre na Rede de Arapiraca, porque você tem história para contar. Aí a esposa dele, a Sueli, disse assim, olha, a mamãe fez outro dia, Dona Nova também, a avó dela, né, fez também. Aí eu disse, quem sabe? Eu vou pensar. Ele disse, pois pense, pra gente fazer. Aí quando foi dias atrás, ele telefonou pra mim. Marisa, eu quero falar com você. Aí ele disse, eu posso ir? Aí eu disse, pode. Aí eu vim cá, aí o Fábio estava também em casa, a gente conversamos. Eu sei que na conversa e tudo, aí ele disse, eu vou marcar pra gente fazer. Eu disse, então marque. Aí ele disse, pra você contar a história, pelo menos da família, de onde veio, tudo mais. Eu digo, olha, se eu for contar a minha história toda, não vai dar não, viu? Um dia é pouco. Aí ele disse, não, você conta as coisas principais que você se lembra. Aí ficou.
Aí ele disse, olha, vai ser no dia 2 de maio. Eu disse, tá certo. Aí fiquei, ele disse, olha, os meninos vêm aqui pra falar com você antes, um pouco, vai telefonar. Eu disse, tá certo. Aí ela ficou certo pra mim. Eu gostei. Gostei, porque vai ficar registrado, né? Eu tenho uma netinha que ela me disse, vó, a senhora nunca me contou pra você, mas vai contar pros outros, né? Eu disse, claro, agora você vai saber, não vai saber tudo, mas boa parte da história você vai ficar sabendo. É muito emocionante, sabe? Porque foram todas as pessoas que passaram na nossa vida, né? Que a gente não pode falar em todas porque é impossível. Mas para todos aqueles que me ajudaram de alguma forma, que eu procurei também ajudar e que eu continuo ajudando, né? Que o que eu digo é que eu agradeço a todos, muitos já se foram, mas aqueles que ainda estão vivos, que ainda se lembram de mim, eu agradeço a todos, meus colegas, ex-colegas, tudo, companheiros de escola, companheiros, irmãos de igreja, tudo, todos que eu estive com eles, eu dou muito obrigado. E que Deus os proteja todos aqueles que estão vivos e aqueles que já se foram, que Deus os tenha na morada lá na eternidade.